Obrigado, presidente Alexandre Frota. Estranhei muito, presidente, que recentemente tenha sido anunciado que o general Alcides Valeriano de Faria Júnior, do Exército Brasileiro, comporia o Comando Sul dos Estados Unidos. Isso me parece assustador e nega uma tradição das Forças Armadas brasileiras de estabelecer cooperação, estabelecer alianças, às vezes alianças que se expressam num erro histórico, numa truculência, como foi o caso da Tríplice Aliança, que bombardeou o Paraguai, eliminando mais da metade da população daquele país indígena, majoritariamente formada pelo povo Guarani, tudo baseado no interesse da Inglaterra, do Reino Unido, e no momento em que Solano Lopes realizava políticas de Estado importantes, como a reforma agrária, entre outras reformas de base importantes. No entanto, a despeito de uma avaliação crítica, a tradição das Forças Armadas tem sido a de exercer a defesa da soberania nacional. Eu sou de esquerda, todos sabem, sou do PSOL. Às vezes faz-se confusão. Se me perguntarem o que ocorreu a partir de 64, eu digo, houve um golpe de Estado e durante 25 anos uma ditadura sanguinária, dirigida por militares e civis. O Sarney, por exemplo, que foi o primeiro presidente civil, com a morte do Tancredo, era um ideólogo entusiasta do regime militar. Então era civil-militar, ditadura. Não se pode confundir ditadura militar com forças armadas, que cumprem um papel importante para o futuro do país. Por isso, eu lastimo que as Forças Armadas e o ministro da Defesa do Brasil tenha aquecido a que um general brasileiro participe e aceite o comando do Exército norte-americano. Isso não é uma mera divergência ideológica. O anúncio de que a base de Alcântara será ocupada pelos Estados Unidos precisa ser esclarecido. Se for para implantar uma base militar, terá guerra. Nós não aceitaremos, em hipótese alguma, porque tem que passar por aqui. Se for um acordo de salvaguardas tecnológicas, nós devemos estudar e avaliar, porque nós temos acordo com a Ucrânia e com outros países, com a China, na prorrogação, presidente, com a China, por exemplo. Então não há problema ter acordos entre os países para implementação de tecnologias aeroespaciais, lançamento de foguetes. Os foguetes levam satélites, por exemplo, o satélite que pesa 2 toneladas, que hoje é fundamental para o monitoramento do desmatamento na Amazônia, é tecnologia chino-brasileira. A base de Alcântara tem uma localização estratégica importante, porque ela está ali praticamente na longitude, na latitude zero. Isso oferece, potencializa o uso das tecnologias aeroespaciais, o lançamento de foguetes. Então, eu vou concluir dizendo, no entanto, que o brigadeiro Bento Albuquerque, que é, na verdade, o almirante, cometeu um erro, espero que seja consertado, ao afirmar para mineradoras canadenses, semana retrasada, que liberaria as terras indígenas para a exploração mineral. Nós somos todos brasileiros. Nós sabemos que o minério é fonte de divisas para o Brasil. Nós sabemos que muitas das minas, por exemplo, exploradas hoje pela Vale, afetaram terras indígenas. O Xicrim, por exemplo, recebe indenização, porque na terra deles, lá ao lado da Serra dos Carajás. Então, mas há uma resolução da OIT de 27 de junho de 89, para exatamente dar às populações indígenas e tribais o direito de debater sobre os grandes projetos que afetam as suas terras. E essa resolução
presidente, foi aprovada por este Congresso em 2002. Para terminar, deputado. Veja só para que às vezes parece que é uma coisa meramente ideológica. Vejam só. Esta Casa e o Senado aprovaram o decreto 143 de 20 de junho de 2002. 2 anos depois, presidente Lula, eu estou falando aqui, quando foi aprovado pelo Congresso, estou falando de Fernando Henrique Cardoso. Já no governo Lula, como esta Casa havia aprovado, ele disse, o que é um decreto legislativo vai ser agora um decreto-lei. Virou, não mais 143, virou o decreto 5051. Ou seja, a resolução de Genebra, da Organização Internacional do Trabalho, de 1989, passou a ser lei nacional. E exige, portanto, uma lei para determinar, lei complementar à Constituição, o uso do nosso patrimônio mineral e o respeito aos direitos indígenas e das populações tradicionais. Obrigado.